Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de autoneuro da nossa mentoria do ORL Carlos. Hoje vai ser uma aula bem importante, a aula que a gente vai falar sobre a maioria das doenças na nossa autoneuro, na vida e na prova também. Então, a gente vai abranger os capítulos 35, que falam das vestibulopatias periféricas, e também o capítulo 38, que é um capítulo dedicado à doença de Meniere. Vamos lá. Vamos começar hoje pela VPPB, vertigem postural paroxística benigna. Doença bem importante, cai todo ano e que a gente tem que ter tudo bem detalhadinho na cabeça para não confundir as coisas. Então, a VPPB é considerada a vestibulopatia periférica mais comum. Ela é estimada a uma epidemiologia de mais ou menos 10% da população geral e é uma doença que tem alta taxa de recorrência. Então, o tratado cita que tem mais ou menos 30 a 50% de recorrência. Pode acontecer em qualquer faixa etária, mas ela é mais comum de acontecer, principalmente o primeiro episódio, entre os 40 e 60 anos de idade. Então, aí eu trouxe aqui o slide da nossa primeira aula, só para a gente lembrar que a gente tem no nosso labirinto posterior três sensores de aceleração angular, que são os canais semicirculares, e dois sensores de aceleração linear, e também de gravidade, que são o sacro e o trículo. Pois bem, o que acontece na VPB é um deslocamento anormal dos otólitos. Então, os otólitos que estavam ali nos órgãos otolíticos, no caso aqui no utrículo, eles se desprendem do órgão otolítico e eles vão parar nos canais semicirculares. E aí as cúpulas dos canais semicirculares, que eram sensíveis somente à aceleração angular, passam a tornar-se sensíveis à gravidade. E aí a gente pode ter dois mecanismos para isso. Ou os otólitos, que são os cristais, vão ficar passeando pelo canal, e isso a gente chama de canalolitíase ou ductolitíase, ou os otólitos eles podem se desprender aqui do utrículo e grudarem na cúpula, tornando ela mais densa, mais pesada do que o resto da endolinfa, também tornando ela sensível à gravidade, e quando isso acontece é a cupulolitíase. Então pode acontecer por qualquer uma dessas formas, e mesmo assim é a VPPB. E aí, quando a gente tem um deslocamento anormal dos otólitos pelos canais semicirculares, a gente vai ter um nistagmo, que vai ser evocado por essa mudança de posição da cabeça em relação à gravidade. E aí, o tratado traz uma característica importante, que o número e o tamanho dos otólitos vai ser diretamente proporcional à intensidade do nistagmo e inversamente proporcional à latência. Ou seja, quanto mais cristais otólitos eu tenho soltos naquele canal, e quanto maiores eles são, eles vão evocar um nistagmo mais intenso e que aparece de forma mais rápida, então a latência vai ser menor. Isso faz sentido. Se a gente tem um cristalzão grande, muitos cristais acumulados, esse deslocamento no canal vai gerar um fluxo endolinfático muito mais potente, muito mais volumoso, então a intensidade evocada do nistagmo vai ser muito mais intensa. E também, como existe um movimento grande da endolinfa, ele vai acontecer logo, justamente porque o nistagmo vai ser intenso, tá? Então, essa frase é só para vocês saberem, costuma cair. O número e o tamanho dos otólitos é diretamente proporcional à intensidade do nistagmo na VPPB e inversamente proporcional à latência desse nistagmo. E aí a gente tem que a maior parte dos casos de VPPB a gente tem um acometimento do canal semicircular posterior, mais ou menos ali em 90%. Alguns casos, 10 a 20%, hoje em dia aumentando um pouquinho mais. A gente tem os casos de canal semicircular lateral, e o mais raro de todos, bem raro mesmo, é de canal semicircular superior, que algumas literaturas até falam de menos de 1%. E o tratado traz como 5% dos casos somente. Então, qual a história clínica de um paciente com VPPB? Então, vai ser um paciente que tem uma vertigem desencadeada por mudança de posição da cabeça em relação à gravidade, com duração de segundos a minutos. Então, é aquele paciente que deita ou levanta ou muda de posição na cama, por exemplo, e ele tem uma vertigem muito rapidinha que traz bastante mal-estar, mas que a duração da vertigem em si é curta.
É uma doença com tendência à recorrência, como a gente viu. Então, mais ou menos 50% dos casos podem recorrer, e aí os pacientes ficam tendo esses períodos de crise, então ele fica muito sintomático, e depois alguns períodos, anos ou meses ali de acalmia, para depois ter a recorrência novamente. Por que que é muito importante ver PPB? Porque é a doença mais comum e porque a população idosa, principalmente, fica muito exposta ao risco de quedas, imobilidade e insegurança com essa doença. Então, a gente precisa sempre estar de olho nesses casos e não ser um mau otorrino, praticar más práticas e tratar de forma incorreta uma doença que é simples de tratar, como a gente vai ver. O diagnóstico da VPPB é 100% clínico e ele se baseia no nistagmo. Então, eu vou repetir mais uma vez. O diagnóstico da VPPB se baseia no nistagmo. O diagnóstico da VPPB não se baseia na manobra, ok? Então, o que você não adianta você olhar na prova e estar dizendo, foi feita a manobra de Dix-Hallpike e foi visto alguma coisa. E aí você, Dix-Hallpike, então canal semicircular vertical. Não. Foi feita a manobra de Dix-Hallpike e foi visto qual nistagmo. Se não tem um nistagmo típico, não é VPPB, tá? Pode ser que seja, mas pode ser que seja uma VPPB atípica que não vem em questão aqui. Então, o que vocês vão se atentar são os casos clínicos típicos. Então, quais são as características de um nistagmo posicional típico para VPPB? Ele tem que ter o sentido do canal acometido. Então, se for canal vertical, ele vai ter um componente torsional e ele vai ter, junto com esse componente torsional, um componente vertical para cima ou para baixo, como a gente vai ver. E se for um canal horizontal, o nistagmo vai ser horizontal. Além de ter um sentido correspondente ao canal acometido, ele, quando a gente faz a manobra inversa, quando a gente levanta, a direção do nistagmo tem que mudar, ok? Então, é para você pensar justamente na fisiopatologia da doença. Se eu estendo a minha cabeça para trás e meu nistagmo bate em uma direção, quando eu faço a flexão da cabeça para frente, o nistagmo obrigatoriamente vai ter que inverter, tanto de direita para esquerda, quanto de vertical para cima, para vertical para baixo, etc. Além disso, o nistagmo ele vai ter um período de latência. Às vezes a latência é bem curtinha, a gente nem consegue perceber muito. Mas toda VPPB tem aquele curto período, alguns segundos de latência, que correspondem ao início do trabalho da gravidade, puxando os autólitos ali para a parte mais inferior do canal. A intensidade do nistagmo ela é crescendo, decrescendo. Ou seja, ele começa mais devagar, depois ele acelera, acelera, chega ao seu pico e depois ele vai desacelerando. Então, o nistagmo da VPPB, ele sempre tem essa aceleração e desaceleração. Se você vê o nistagmo que ele está ali batendo e ele tem uma velocidade constante e ele não desacelera, isso não é VPPB até que se prove o contrário. Além disso, ele é fatigável. Então, você testou uma vez, viu aquele nistagmo bonito. Testa de novo, vê mais ou menos. Testa de novo, já não vai ver tanto. Então, o nistagmo da VPPB, ele é sempre fatigável. Então, no sentido do canal acometido, inverte ao levantar, tem período de latência, intensidade em crescendo, decrescendo e fatigável. Tendo essas características, a gente está diante de um quadro de VPPB. Mas se é VPPB, é da onde? E é isso que a gente vai ver agora. Então, para a gente fazer esse diagnóstico, a gente vai lançar mão das manobras diagnósticas que vão nos auxiliar a ver o nistagmo, que é o nistagmo que vai fazer o nosso diagnóstico. Então, para os canais verticais, a gente tem duas opções. A manobra mais clássica é a manobra de Dix-Hallpike. Paciente sentado, você vai rodar a cabeça 45 graus para o lado ser avaliado, e aí vai haver uma extensão, o paciente vai se deitar e vai haver uma extensão da cabeça para fora da maca, rodada a 45 graus para aquele lado. Você vai esperar um período de latência, então não adianta fazer, não teve nada, e voltar. Tem que esperar alguns segundos ali. E aí, em seguida, para testar de novo, você levanta esse paciente e parte para o outro lado. Manobra de Dix-Hallpike é a mais comum. Mas minha maca é encostada na parede, não consigo fazer
essa manobra tão bem, tem a cabeceira dela encostada. Tudo bem. Uma outra opção que a gente pode fazer é essa manobra de sideline, ou deitar de lado. Então, você vai virar a cabeça para o lado oposto e vai deitar do lado que você está tentando testar. Então, isso às vezes se confunde um pouquinho, para que lado eu viro a cabeça. Lembra que você tem que deitar para o lado que você quer testar. Digamos, quero testar meu lado esquerdo. Mas eu preciso que a minha cabeça fique naquela posição estendida do Dix. Só que se eu deitar assim, isso não vai acontecer. Então, eu vou virar a cabeça para o outro lado só para que eu consiga, ó, fazer com que a minha nuca, a parte posterior da minha cabeça, vá lá para trás na hora de testar. Mas eu estou testando o lado esquerdo. Só virei a cabeça para lá para permitir eu deitar do lado esquerdo de forma adequada. Ok? No canal lateral, a manobra para a gente visualizar melhor o nistagmo é a manobra de head roll ou Paganini McClure. Então, o paciente deitado, a cabeça vai estar fletida a 30 graus com o seu auxílio, você vai virar rapidamente a cabeça para um lado e depois para o outro. E você sempre tem que testar os dois lados na manobra do canal lateral. E aí você vai procurar o nistagmo típico, como a gente vai ver. E aí, que nistagmo típico é esse? Então, vamos falar primeiro de canais verticais. Quando você fez a manobra de Dixal Pike ou de deitar de lado, você visualizou um nistagmo torsional com componente vertical, você já sabe que é um canal vertical, ok? E aí, agora, você vai olhar primeiro qual é a direção da componente vertical, que é mais fácil. Está batendo para cima ou está batendo para baixo? O mais comum mesmo é bater para cima. Lembrando que esse cima é para cima do paciente, para a testa dele, tá? Porque quando ele estiver deitado lá para o chão, esse cima vai ser para o chão, concordam? Que a cabeça dele está estendida, mas continua sendo para cima dele. Não confundam isso com geotrópico, ageotrópico, não tem isso aqui nos canais verticais, tá? Então, se o nistagmo está batendo para a sobrancelha do paciente, para cima, é um canal semicircular posterior. Se ele bate para baixo, em direção ao nariz, à boca, é canal semicircular superior. E aí, para descobrir o lado, não basta ter, o lado que o nistagmo é mais intenso. Não. Você vai ver para que lado está girando o olho. Então, se ele gira para a direita, canal semicircular posterior direito. Se ele gira para a esquerda, canal semicircular posterior esquerdo. Para ver para que lado gira, é mais fácil olhar a parte superior do olho. Se está girando para um lado ou para o outro. Mais fácil olhar do que olhar para o meio. A gente vai colocar vídeos na plataforma para vocês treinarem bem esse olhar, tá bom? Então, para saber se é cúpula litíase ou canal litíase, aqui nos canais verticais não tem mistério, basta saber a duração do nistagmo. Se dura menos de 1 minuto, que é o mais comum, canal litíase. Se é um nistagmo prolongado, a gente tem uma cúpula litíase. Então, torceu e bateu para cima ou para baixo, canal vertical. É para cima, mais comum, canal semicircular posterior. Super raro, batendo para baixo, canal semicircular superior. Para que lado ele torce? Para a direita é para a direita, para a esquerda é para a esquerda, ok? Durou mais de 1 minuto é cúpula litíase, menos de 1 minuto canal litíase. Canal semicircular vertical, posterior e superior, é só isso. Aí, o lateral é o que as pessoas mais costumam confundir, mas eu trouxe aqui um esquema para a gente não esquecer mais nunca, tá? Então, ó, a parte primeira é mais fácil. Aqui é um nistagmo bem diferente do de lá. Ele não torce, ele não é vertical, ele é só horizontal. O olho está fazendo assim. Então, canal horizontal, a gente já sabe. A gente precisa agora saber o lado e se é uma cúpula ou canal litíase. Lembra que lá na Red Roll, você vai segurar a cabeça do paciente e você sempre vai testar um lado ou outro. Quando estamos falando de uma canalolitíase, os olhos do paciente vão sempre bater em direção à orelha que está para baixo. Isso a gente chama de geotrópico. O que é geotrópico? Geo vem de terra. Então, eu até botei uma imagem aqui com a terra embaixo, o campo, e em cima o céu, para a gente não esquecer. Então, nesse caso aqui, a gente não está falando de cima e baixo do paciente, porque é nesse sentido, a cabeça dele é que está virada. Então, se a cabeça dele está virada para cá e bate para o chão, para o geotrópico,
de um lado. Quando eu viro, bate também geotrópico para o outro, isso é uma canalolitíase. Ah, por que que bate para um lado, depois bate para o outro? Porque eu estou invertendo a manobra. É a mesma coisa de deitar e levantar. Lembra que quando eu deitava e levantava lá no canal posterior, o nistagmo tinha que inverter de direção para poder ser PPB? Então, aqui é em outro sentido, ok? Mas é a mesma coisa. Estou girando para um lado, no sentido que o canal direito fica para baixo e o esquerdo para cima, depois totalmente o contrário. Então, sempre vai mudar de direção mesmo. Então, se eu faço as manobras e o olho do paciente ele bate para a terra, para baixo, aqui, de um lado e do outro também, para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, isso é um nistagmo geotrópico bilateral, é uma canalolitíase, ok? E aí, a canalolitíase é mais simples. Qual o lado acometido se está dando nistagmo nos dois? O lado acometido é o lado do nistagmo mais intenso. Então, esse é bem intuitivo. Segurei a cabeça do paciente, fiz o head roll. Ah, está batendo para a terra. Ok. Vamos ver com quanto tempo dura e qual a intensidade do nistagmo. Depois a gente vira para o outro lado, bateu para a terra de novo e vamos comparar. Que lado foi mais forte? Ah, foi aqui o esquerdo. Então, pronto. É um canalolitíase de canal semicircular lateral esquerdo. Ok? E quando é cupulolitíase, é tudo ao contrário, mais fácil pensar assim, tá? Então, na cupulolitíase, quando eu viro a cabeça para um lado, o nistagmo está batendo, ó, lá pro teto da sala, está batendo ageotrópico contra a terra, tá? Então, virei para um lado, ageotrópico, virei para o outro, ageotrópico nos dois, cupulolitíase. Qual o lado acometido? Ao contrário também, na cupulolitíase, o lado acometido é o do nistagmo menos intenso. Então, eu acho mais fácil para vocês aprenderem que tudo dá canalolitíase, e aí lembrar que a cupulolitíase é o contrário. O nistagmo, em vez de bater para baixo, bate para cima. O lado acometido, em vez de ser o mais intenso, é o menos intenso. Tudo ao contrário, ok? E aí, se a gente fez as manobras diagnósticas, a gente sabe o diagnóstico, a gente precisa saber reposicionar esses autólitos. Então, eu trouxe aqui imagens, principalmente nessa aula, porque a prova, a parte teórica da prova, tem imagens. A parte prática, a gente vai treinar com calma os vídeos dos nistagmos e das manobras com vocês. Então, a primeira manobra mais comum, a mais importante, é a manobra de Epley, que é feita para reposição de autólitos quando a gente tem uma VPPB de canal semimuscular posterior. Então, a gente começa com o primeiro passo do Dix, cabeça 45 graus, e o paciente deitado. Então, aqui ela está na manobra de Dix. Diagnostiquei, já posso ir direto para a manobra de Epley. Giro a cabeça 90 graus para o outro lado, depois mais 90 graus, olhando para baixo, com o ombro também virado. Depois a paciente levanta com a cabeça ainda fletida. Qual o canal que está sendo acometido aqui? Nessa imagem, já botei aqui a resposta, canal semicircular posterior esquerdo. Então, lembrar que o Dix, ele sempre começa com a cabeça virada para o lado acometido. Então, se vocês olharem esse desenho aqui, ela está virada com a cabeça para a esquerda, então deu o nistagmo, ele fez o diagnóstico. A partir daí, a cabeça virou para a direita e ela sai da maca pela direita. Então, aqui é um canal semicircular posterior esquerdo. No canal posterior, a gente também tem a opção de fazer a manobra. Opa. No canal posterior, a gente também tem a opção de fazer a manobra de Semon. A manobra de Semon, a primeira parte dela é igualzinha à manobra de deitar de lado. O paciente está sentado, vira a cabeça para o lado oposto e deita. Viu o nistagmo? Aqui mesmo da manobra de deitar de lado, você já pode fazer o Semon, que é fazer o 180 graus para o outro lado. Então, na mesma posição que minha cabeça saiu aqui, ela vai para lá. No caso, aqui eu estou deitada com a nuca na maca. Quando eu acabar a manobra, quem vai estar na maca é a testa. Então, o semon é o paciente está sentado, ele deita e depois para o outro lado, totalmente 180 graus, mantendo essa inclinação. Então, vê bastante essa imagem. Quando vê um pacientezinho sentado na imagem, na prova, tem uma imagem sentada, deitou e deitou lá para o outro lado, isso é semon, 180 graus.
Para o canal superior, né, o canal anterior, a gente tem a manobra de Iacovino. E no caso da manobra de Iacovino, você não precisa saber o lado acometido, porque é a mesma manobra para os dois. A manobra de Iacovino, você vai começar com o paciente sentado, depois ele deita e ele faz uma hiperextensão da cabeça na maca. Em seguida, ele vai fletir somente a cabeça, ainda deitado, e depois ele levanta. Então, como não tem essa lateralização na manobra de Jacobina, faz tudo deitado, você faz tudo reto, você não precisa saber o lado acometido, ok? Então, essas foram as manobras para canal semicirculares verticais. Epley e Semon para o canal semicircular posterior e Jacobino para o canal semicircular superior ou anterior. Já para o canal lateral, a gente tem algumas manobras possíveis. Quando a gente está falando de uma canalolitíase, a manobra principal de aprender é a manobra de Lempert, também apelidada de barbecue. Barbecue por quê? Porque o paciente faz 360 graus para completar a manobra. Então, a gente vai começar com o paciente, a cabeça está inicialmente virada para o lado acometido, então aqui a paciente está virada para o lado direito dela, é a primeira parte da manobra. E aí a gente vai começar sucessivas rotações de 90 graus com a cabeça. Então, se ela está totalmente virada assim, depois ela vai virar totalmente para cima, depois ela vai virar totalmente para o lado, e aí a partir daqui do lado, não tem como ela virar 90 graus para baixo sem virar o corpo. Então, ela vai virar de barriga para baixo, e em seguida ela vira a cabeça para o lado oposto, e aí ela levanta. Então, o barbecue é a manobra que faz o 360 graus com a cabeça, de 90 em 90 graus. Também existe a opção de fazer a manobra de Guffone. A manobra de Guffone, inicialmente, ela foi descrita para canalolitíase, e nesse caso, a paciente vai estar sentada, então cuidado, porque parece uma manobra de Semon no desenho, porque começa com a paciente deitada, mas vejam que Guffone não muda de lado, então ela está aqui, ela vai deitar e ela vai virar a cabeça, ela não vai fazer o 180 graus. Então, Semon, 180 graus, Gufone não, Gufone deitou e virou a cabeça só. Então, aí ela vai estar aqui com a orelha que está acometida, que eu botei esse losangozinho para longe de onde ela vai deitar, ela deita para. Então, minha orelha acometida é à esquerda aqui, eu vou deitar para a direita, e depois eu vou encostar minha testa aqui na maca. Então, é a orelha acometida para cima, ou orelha boa para baixo. Tanto faz como vocês quiserem decorar, tá? É só lembrar que você vai deitar para o lado da orelha boa, não para a orelha ruim. Orelha com BPPB, ok? Já se for uma variante da cupulolitíase, que depois o Buffoni estudou, é o contrário. Então, você vai deitar com a orelha acometida para baixo. Então, cupulolitíase, deitei com a orelha problemática para baixo e depois também viro a minha cabeça. É igualzinha, só vai mudar o lado que você vai deitar. Se for canalolitíase, vou deitar para o lado da orelha boa. Se for cupulolitíase, vou deitar para o lado da orelha ruim, ok? E lembrar, Gufone não faz os 180 graus do SEMU. E para cupulolitíase ainda, a gente tem essa manobra mais recente, criada pelo Dr. Zuma, que é brasileiro, então é uma manobra que é importante da gente saber, porque é um orgulho da nossa comunidade da autoneurologia brasileira, e por ser uma manobra criada por um brasileiro, é algo que tem tendência de cair na prova, por termos esse orgulho, termos orgulho da contribuição do Dr. Zuma para a otoneurologia mundial. Então, o Zuma, ele criou essa manobra inicialmente para cupulolitíase. Hoje em dia, a gente já sabe que dá para fazer para os dois, mas no tratado é só cupulolitíase. E aí, para decorar como que faz, é só pensar que o Zuma parece um gufone inicialmente, então o paciente está deitado e ele deita para o lado acometido, parece um gufone de cupulolitíase, só que aí a partir daqui vira um barbecue. Então o paciente está aqui, deitou igual gufone, só que em vez de olhar para baixo, eu vou começar a fazer o lempert, o barbecue. Então eu viro para cima, giro, giro e levanto. Então, se vocês quiserem gravar a Zuma em Maia, é como se fosse gufone, como se fosse gufone lempert ou gufone barbecue, para conseguir entender e lembrar na hora da prova, ok?
Então, muitas manobras, muitos nomes, vamos fazer um resumão. Aqui é a tabelinha para não esquecer, tá? Se for um canal semicircular posterior, que é o mais comum, canalolitíase, que é ainda mais comum. Pode fazer Epley ou pode fazer Semon. Se for cupulolitíase, é mais recomendado fazer a manobra de Semon, porque quando você deita a cabeça na maca, existe uma pressão liberatória que vai fazer o impacto, que dá mais facilidade para os otólitos desgrudarem da cúpula. Então, canalolitíase, você pode fazer Epley ou Semon, se for cúpulo, prefira Semon. Canal semicircular anterior, manobra única que vocês têm que aprender, e a covina, mais fácil. O lateral é que confunde mais. Então, lateral, canalolitíase, Gufone, normal, ou Lempert, que é o barbecue. Se for a cupulolitíase, a Gufone modificada ou Zuma, tá bom? E aí, só mais uns conceitos finais para a gente acabar essa parte de VPPB. O tratado traz ainda o conceito de VPPB recorrente, que é aquela que, após um reposicionamento adequado, então você teve sucesso na manobra, ela volta a acontecer em menos de um ano. Lembra? A taxa de recorrência é de mais ou menos 50%. Então, mais ou menos 50% desses pacientes vão ter um novo episódio de VPPB em menos de um ano. É bastante. E a VPPB persistente, por sua vez, é aquela que não é que ela recorre, é que ela não se resolve. Então, após 10 sessões de manobra em esquema semanal, mesmo assim o paciente continua com queixa, continua com nistagmo. Nos dois casos, tanto na recorrência quanto na persistência, é importante a gente investigar outras questõezinhas. O tratado traz o metabolismo do cálcio, vitamina D, cálcio, PTH, e além disso, outras doenças vestibulares. Então, VPPB é uma doença muito relacionada a outras doenças vestibulares, principalmente quando ela persiste. E no caso de manobra, principalmente quando ela persiste ou recorre. E no caso de manobras que não tiveram sucesso, que são a VPPB persistente, se você fez aquelas 10 sessões semanais, então você tem 10 semanas vendo aquele paciente e ele não está melhorando, você pode ensiná-lo a manobra de Epley para ele fazer diariamente em seu domicílio. Além disso, se a gente tem uma VPPB de múltiplos canais, pode acontecer, então vários canais acometidos de uma vez só. Isso é mais comum em casos de TCE, então o paciente bateu a cabeça, teve um trauma, deslocou o atólito para o labirinto todo, está em vários canais. O tratado recomenda que a gente trate um de cada vez e começar sempre pelo mais sintomático. E após a reposição, o tratado não recomenda que sejam recomendadas restrições posturais, ou seja, não precisa dormir só para um lado, dormir sentado, como existem muitos autores recomendam essas questões, mas o capítulo do tratado traz como que atualmente a gente não recomenda mais, tá bom? Então, essa foi a VPPB, que é das doenças mais importantes na prova. A segunda doença mais importante na prova é a doença de Meniere, também chamada de síndrome de Meniere. Então, aqui eu quero trazer o primeiro conceito. Essa diferenciação entre síndrome de Meniere e doença de Meniere está controversa no tratado. Um capítulo diz uma coisa, o outro capítulo diz outra. Quando está assim, vocês não precisam ficar quebrando a cabeça. Não vai ser cobrado esse conceito. Se for cobrado esse conceito, vai ser entrado com recurso e vocês vão ganhar. Então, não precisa estressar com, se é síndrome tem causa, se é doença não tem. Não precisa. Vamos chamar, escolha uma. Eu prefiro chamar de doença de Meniere e vamos seguir em frente, ok? Então, a doença de Meniere é uma doença vestibular de caráter episódico que tem uma fisiopatologia controversa. Então, já se estudou muito sobre Meniere, já se aventaram várias causas: genética, alérgica, autoimune, infecciosa, malformações, idiopática. E uma das coisas que sempre veio nos estudos, principalmente no início, estudo anatomopatológico, era a hidropsia endolinfática. Então, como a gente comentou na última aula, a hidropsia endolinfática é o acúmulo de endolinfa, um aumento no volume de endolinfa que gera pressão, aumento de pressão endolinfática. E aí a gente tem essa imagem aqui,
anatomopatológica de um ducto coclear edemaciado com a hidropsia endolifática e a membrana de Reisner dilatada, comprimida, a rampa vestibular comprimida. A hidropsia endolifática, por muitos anos, foi pensada como a causa da doença de Meniere. Então, se achava que todo mundo que tem doença de Meniere tem porque acumulou líquido. Hoje em dia, já se considera que ela não é exatamente uma causa e também não é exatamente uma consequência. O tratado traz como conceito de epifenômeno. Então, a hidropsia endolifática está ali associada a Meniere, ela pode estar causando Meniere, o Meniere pode ter causado ela. Não é todo caso de Meniere que tem hidropsia e não é toda hidropsia que é Meniere. Ou seja, entendam que o que se estudou por muitos anos foi esse acúmulo de líquido. Até hoje, a maioria dos tratamentos propostos para Meniere é tratando hidropsia endolifática, mas é porque a gente ainda não tem uma resposta definitiva da fisiopatologia da doença. Mas se a gente acha hidropsia endolifática em um exame, isso quer dizer doença de Meniere? Não, a gente vai ver. Os critérios de Meniere são clínicos. Então, existem pacientes que vão ter lá a eletrocardiografia evidenciando a hidropsia e nunca vão ter nenhuma manifestação de Meniere, ok? A doença de Meniere é mais comum em mulheres do que homens. A sua faixa de apresentação é mais ou menos entre 30 a 40 anos de idade. Em 70% dos pacientes, acomete um ouvido só e ela tem muita relação com migrânia. Então, existe inclusive uma teoria de que migrânia e Meniere são duas faces de um só complexo. Então, pacientes com migrânia vestibular ou migrânia enxaqueca têm maior tendência e maior prevalência de doença de Meniere, ok? E aí a história clínica da doença de Meniere vem em 4 sintomas cardinais: a vertigem episódica, a perda auditiva flutuante, a plenitude auricular e o zumbido. Sendo que esses 4, eles vão ali estar presentes nos critérios diagnósticos, como a gente vai ver. E ela pode ter também algumas variantes. E aí o tratado traz essas 2 variantes para a gente saber, que são conceitos bem decorebas, então é bem bom de cobrar em prova. Então, alguns pacientes vão ter essa variante de Lemoyes, que são pacientes que apresentam crises muito intensas de vertigem, e aí a cada crise de vertigem, a audição melhora. E aí, quando ele perde a audição, a vertigem melhora. E ele fica fazendo essa balança entre vertigem e audição. Então, a descrição clássica da síndrome de Meniere a síndrome de Lemoyes após uma crise de vertigem intensa, o paciente tem melhora dos limiares auditivos. Já alguns outros podem ter essa variante dos ataques de Tumarkin, os drop attacks, que são pacientes que, sem vertigem, sem nada, apresentam um apagão, apresentam uma queda súbita. Não chega a ser uma síncope, uma lipotímia. É uma drop attack, eles realmente apagam, eles desligam, eles caem, e isso não é precedido por vertigem e resolve logo depois, não tem vertigem pós também, tá bom? E aí a gente chega nos critérios diagnósticos da doença. Então, a Barony Society vai definir critérios tanto para a Meniere definitiva ou definida, quanto para a Meniere provável. E aí é importante, é essencial saber esses critérios para a prova, tá? Então, para a gente ter martelada a doença de Meniere definida, o paciente tem que ter pelo menos 2 episódios de vertigem espontânea, que dura de 20 minutos a 12 horas. Essa duração é muito importante para a prova e para a vida. Então, a crise de vertigem é espontânea e ela dura ali de 20 minutos a 12 horas, muito mais do que lá na VPPB. Essas crises são acompanhadas de sintomas auditivos flutuantes, principalmente o zumbido e a plenitude do lado acometido, lembrando que 70% dos pacientes têm a doença unilateral, então geralmente a gente tem a orelha definida. Além disso, eles vão ter uma audiometria típica e também não vai ter outro diagnóstico mais provável. Então, a audiometria a gente já vai falar. Então, vamos lá. Meniere definida, pelo menos 2 episódios de vertigem espontânea, dura de 20 minutos a 12 horas, acompanhada de sintomas auditivos flutuantes e com audiometria típica. Já a Meniere provável,
O que que vai mudar aqui? Vai mudar que saiu a audiometria, então você não fechou esse diagnóstico ainda, porque não tem o principal exame, que é a audiometria, e aqui eles deixam um período mais relaxado de tempo. Então aqui antes era 20 minutos a 12 horas, agora eles admitem até um dia de sintomas, pode ser MNE, ok? Que é a audiometria típica? É uma audiometria com perda auditiva neurosensorial em frequências graves, que pode estar presente antes, após ou durante a crise. E é isso que define a doença de Menier nos seus critérios diagnósticos, ok? Então, se é para pedir só um exame, o exame que você vai pedir é a audiometria. E aí você pode dizer, então o diagnóstico de PPB não é, então o diagnóstico de Menier não é clínico, é audiométrico. Não, porque não basta ser só a audiometria. Se eu chegar só essa imagem de audiometria para vocês, você não pode dizer que Menier. Além dessa audiometria, tem que ter os sintomas e a duração corretinha, ok? Então, perda auditiva neurosensorial em frequências graves, que pode estar presente antes, após ou durante a crise, é uma audiometria típica que, juntamente com os sintomas auditivos flutuantes e a presença de duas ou mais crises de vertigem de duração de 20 minutos a 12 horas, fecha o diagnóstico de doença de Menier, se não houver outro diagnóstico mais provável. Ah, mas quero investigar mais. Esse paciente tem uma meniere provável. Estamos em dúvida diagnóstica. Vamos investigar um pouquinho mais. Aí sim, tudo bem. Não faz parte dos critérios diagnósticos, mas a gente pode fazer essas investigações complementares. Se a gente quer investigar a presença de hidroxina linfática, a gente tem duas opções. Uma é a eletrococriografia, que a gente já estudou na última aula, e mais atualmente também tem surgido a ressonância protocolo Menier, que é uma ressonância magnética realizada em protocolo de 3 Tesla, que também vai ali medir e verificar se existe ou não hidroxina linfática. Além disso, pode ser e é muito importante para esses pacientes, não só que a gente feche o diagnóstico, mas que a gente entenda como está a função labiríntica. Por quê? Porque é uma doença evolutiva. Então, um paciente que lá no início do diagnóstico, ele pode ter um labirinto que tem crises periódicas, mas que ainda tem a sua função intercrises totalmente normal, ou a gente pode ter um paciente que já teve tantas crises que ele foi tendo uma hipofunção vestibular progressiva. Se esse é o caso, a gente também precisa saber como. Então, alguns exames que a gente pode lançar mão são o VEMP, e aí a gente dá destaque ao VEMP cervical. Por quê? Porque se sabe, de acordo com os estudos, que o sacro é o primeiro sítio acometido em todo o labirinto da doença de Menier. Então, teoricamente, o VEMP poderia estar alterado antes mesmo da audiometria, antes mesmo dos sintomas. Então, existe essa importânciazinha do VEMP cervical na investigação ali da função do sacro. Além disso, o VRIT e a prova calórica também vão dizer para a gente se existe hipofunção do RVO, hipofunção vestibular. Lembrando que eu comentei lá na primeira aula, a prova calórica ela é mais sensível, porque aqui é uma doença crônica. Então, ela tem mais ou menos a sensibilidade de 3 para 1 em relação ao VRIT nesses casos. Então, alguns pacientes com doença de Menier, eles vão ter uma dissociação entre a prova calórica, que vai estar positiva, e o VRIT, que talvez não esteja. Então, ele vai ter uma hipofunção vestibular na prova calórica, e você faz o VRIT e ainda não está detectável lá. Por quê? Vamos lembrar, VRIT é um teste de frequências altas, e prova calórica é um teste de frequências baixas. Então, ele está testando frequências diferentes da função labiríntica, ok? E aí, o tratamento da doença de Menier perpassa por métodos não invasivos até métodos invasivos. A gente vai fazendo isso de forma progressiva. Nos métodos não invasivos, a gente tem as orientações em relação ao estilo de vida. Então, a principal orientação, e sem nenhuma tipo de controvérsia, é a hidratação, o aumento na ingesta hídrica. Além disso, boa qualidade de sono, exercício físico, dieta equilibrada também devem ser orientados a esses pacientes. E depois das mudanças do estilo de vida, a gente tem os medicamentos. Aqui no Brasil, o medicamento mais utilizado é a betachina, que é um agonista histamínico, que vai ali
teoricamente, aumentar a circulação no labirinto, aumentando a reabsorção de endolinfa, ok? E aí a gente vai ter a betaxina agindo. Nos Estados Unidos e em algumas outras partes do mundo, betaxina não é autorizado pelo FDA. Então, o que lá eles usam mais são diuréticos, que aqui no Brasil a gente usa também, mas geralmente já como segunda opção. Então, como opções a gente tem hidroclorotiazida, a gente tem inclusive diuréticos de alça, diamox, mas só precisa saber, betaxina, diuréticos. Além disso, também podem ser usados corticosteroides, principalmente durante as crises. Fiz tudo isso, não está funcionando, o paciente continua com a doença de muito difícil controle, uma opção, ou também para aqueles que vão ter contraindicações à medicação de oral, a gente tem os métodos invasivos. E aí a gente começa do menos invasivo entre os invasivos para o mais invasivo. Então, as drogas intratimpânicas são opções. Existe a opção de aplicação de corticosteroides intratimpânicos em algumas sessões. E aí a gente vai ter mais um efeito ali similar ao corticóide oral. Já a gente pode, dando mais um passo, lançar a mão da aplicação de gentamicina, que é uma droga vestibulotóxica, que tem um pouquinho de potencial cocleotóxico, então ela é bastante eficaz para diminuir a função daquele labirinto, para que está gerando as crises de Meniere, mas ela pode levar à perda de audição progressiva, ok? E também, já passando para a parte cirúrgica, a gente sai de cirurgias que quase não provocam perda de audição até as labirintectomias. Então, a cirurgia mais famosa, mais consolidada para a doença de Meniere é a descompressão de saco endolinfático, mas existem opções de shunts, neurectomias, até as labirintectomias. Lembrando que também, cada vez mais que a gente sobe um degrau, existe maior risco para a audição do paciente. Então, fechando as duas principais doenças, VPPB e doença de Meniere. A partir de agora, a aula corre um pouquinho mais rápido, porque são doenças mais simples, mais rápidas. Então, vamos falar agora da síndrome de terceira janela. No caso, a gente vai falar especificamente de um tipo de síndrome de terceira janela, que é a deiscência óssea de canal semicircular. Como assim terceira janela? Que janela é essa? Então vamos lembrar lá da nossa primeira aula também. O nosso labirinto, ele vai ter duas comunicações com o meio externo, a janela oval e a janela redonda. Então a gente tem duas janelas habitualmente. Existem vários tipos de doença que podem causar uma terceira abertura nesse labirinto ósseo. E o principal delas é a deiscência óssea do canal semicircular superior. Então, muitas pessoas elas vão ter uma, uma capinha óssea, a cápsula óptica, ali bem na parte mais superior do canal semicircular superior, fina ou até mesmo totalmente deiscente. E aí a gente vai lembrar que o canal semicircular superior, ele está aqui bem em cima, muito perto da dura mater. Então, quando existe essa deiscência óssea, essa terceira janela que está aberta, esse labirinto passa a ser sensível a alterações de pressão intracraniana, ok? E aí é isso que vai gerar todos os nossos sintomas. Então, qual a história clínica típica de uma deiscência de canal semicircular superior? São pacientes com vertigem episódica associada a sintomas auditivos e gatilhos clássicos. Então, a vertigem episódica, ela vai vir associada a esses gatilhos, que podem ser estímulo sonoro ou os esforços. Então, pacientes que, quando ouvem um som muito alto, desencadeia a vertigem, ou se faz muita força, faz pressão, aumenta a pressão intracraniana, também pode ter vertigem, e essa vertigem vai vir acompanhada de um nistagmo, que vai ter a direção do canal semicircular superior. Então, ele é torsional e vertical, ok? Além disso, ela vai ser acompanhada de sintomas auditivos também. Esses sintomas auditivos vão vir desde autofonia, plenitude auricular, zumbido pulsátil, que você fica ouvindo a pulsação cerebral, ou até mesmo perda auditiva.
Então, mais ou menos parece doença de Meniere, porque é uma doença com vertigem episódica, que tem sintoma auditivo, mas ela tem as coisas bem específicas dela. Então, ela vai ter os gatilhos clássicos, ela pode ter essa questão da autofonia, e também o tipo de perda auditiva é muito diferente. Então, a audiometria típica de um caso de deiscência de canal semicircular superior é uma perda auditiva condutiva com reflexos acústicos presentes. E geralmente é aqui como eu desenhei para vocês. Uma perda auditiva condutiva levinha, mais em graves, mas ela é condutiva, então tem o gap aero-ósseo. E aí, se a gente for lembrar lá de audiometria, sempre que a gente tem uma perda auditiva condutiva, não é para ter reflexo acústico presente, mas essa aqui é uma exceção, porque na verdade essa perda condutiva é uma falsa perda condutiva. Esse gap aqui é gerado justamente pela presença da terceira janela. Então, a perda auditiva condutiva com reflexo acústico presente tem que lembrar de síndrome de terceira janela, ok? E aí, o principal exame para matar o diagnóstico é o VEMP. Lembra que eu falei na última aula? Então, a alteração típica de prova clássica linda para ser cobrada do VEMP é a alteração de síndrome de terceira janela. Então, no VEMP, a gente vai ter potenciais com amplitude aumentada e limiar reduzido. Então, vamos lembrar da última aula. O que acontece aqui no VEMP de pacientes com terceira janela, com deiscência de canal semicircular superior? Aqueles potenciais que vão ter uma amplitude ali normal, eles vão vir potenciais grandões, e além deles serem grandões, quando a gente vai diminuindo a intensidade do estímulo, a gente vai ter um limiar reduzido. Então, o normal é que a gente consiga evocar a VEMP no máximo estimulando até 70 decibéis. Se a gente desce de 70, diminui a intensidade do som, vai para 65, 60, habitualmente não tem sinal no VEMP. Mas nesses pacientes não, é como se eles fossem um super VEMP. Então, a amplitude aumentada, e mesmo se eu baixar o som, continua com aquele potencialzão. Isso é o vape clássico bonito de prova da síndrome de terceira janela. Então, aqui eu trouxe um VEMP de uma paciente, o VEMP ocular, que costuma ser pequenininho, lado esquerdo, N1, P1 pequenininho, aqui em 95, reduzir o limiar para 65, não teve VEMP. Do lado direito, a 95 decibéis, N1P1 gigantesco. Então, olha a assimetria. Lembra que o VEMP a gente sempre compara uma orelha com a outra? Olha como pode o potencial de um lado, na mesma intensidade, ter essa amplitude aqui, que é a normal, e do outro lado, que é o alterado, está gigantesco. Então, isso aqui é a amplitude aumentada. E aí a gente diminui o limiar, diminui a intensidade para 65, e mesmo assim a gente consegue evocar um potencial aqui parecido com aqui. Então, isso aqui é amplitude aumentada e limiar reduzido. Típico, questão matada, questão batata de cair na prova, e que a gente não pode errar por besteira, ok? Além disso, também o exame para a gente ver a alteração anatômica é a tomografia computadorizada, e a gente pode pedir incidências específicas para a gente conseguir ver justamente essa falha óssea ou afilamento ósseo na cápsula óptica, na região do canal semicircular superior, ok? Então, a síndrome, ela envolve os sintomas junto. Existem pacientes que podem ter esse achado aqui e nunca ter sintoma na vida, então a gente sempre vai juntar tomografia, vai juntar vape, audiometria e principalmente sintomas do paciente, fechando síndrome de terceira janela. Mais especificamente aqui, deiscência de canal semicircular superior, ok? Vamos lá. Fístula perilinfática. Próximo tópico do capítulo. O que é fístula perilinfática? É quando a gente vai ter uma comunicação entre a perilinfa e a orelha média. Onde que isso pode acontecer? Às vezes pode ter ali um buraquinho, uma falha na região da janela oval, pode ter essa comunicação na região da janela redonda, ou a gente pode ter ainda uma fístula em alguma região do vestíbulo ou dos canais semicirculares. Por que que do nada tem uma fístula? Geralmente por trauma, seja ele trauma TCE, trauma
de pressão, trauma cirúrgico, então principalmente estapedotomia, que está ali bem na janela oval, malformações, principalmente malformação de Mondini, pode predispor essas fístulas, e elas podem acontecer também de forma espontânea, como qualquer fístula. Então, aqui na fístula perilinfática, o pensamento é igual à fístula licórica, mais ou menos, tanto o tratamento como as causas. Como que isso se manifesta? Então, se a gente tem uma fístula ali na região dos canais semicirculares, o paciente pode ter vertigem episódica. Se a gente tem fístula na região dos órgãos otolíticos, ali no vestíbulo, a gente pode ter ataxia e instabilidade. Se a gente tem uma fístula na região da cóclea, a gente pode ter sintomas auditivos. E aí, o mais importante são esses sinais que a gente pode testar ao exame físico e na audiometria, que são o fenômeno de Túlio e o sinal de Henneberg. Então, o fenômeno de Túlio é um nistagmo ou uma vertigem evocadas por um som alto. Então, a gente pode testar diretamente isso na audiometria, aumenta bem a intensidade, faz um som alto e vê se evoca o nistagmo. Isso é sinal típico de fístula perilinfática. Ou ainda, sinal de Henneberg. Você faz uma compressão aqui no tragus e isso vai desencadear o nistagmo, ok? Como que eu trato uma fístula perilinfática? Como se fosse uma fístula licórica nasal, uma fístula licórica otogênica. Principal recomendação para qualquer fístula, repouso. Então, a gente vai recomendar repouso, cabeceira elevada, diminuir fatores que aumentam pressão intracraniana, então diminuir tosse, diminuir esforços e também a gente pode indicar correção cirúrgica se os sintomas eles persistem mesmo assim após um mês ou se essa fístula já está gerando uma piora dos limiares auditivos do paciente. Então, a gente não vai deixar vazar a perilinfa até ele ficar totalmente surdo. A gente vai lá e pode operar para corrigir essa fístula, ok? Então, fístula perilinfática bem rapidinho. Vamos para a última doença da aula, a paroxismia vestibular. Então, a paroxismia vestibular vai ser uma doença que, diferente de tudo que eu falei aqui hoje, ela é mais comum em homens, tá? Então, isso já chama bastante atenção na questão. Homem não é a epidemiologia mais comum de quase nada na autoneuro, mas aqui na paroxismia é, principalmente homens a partir da quarta década de vida. Também existe um pequeno pico de prevalência nas crianças. Por quê? Porque pode ser causada por malformações ali na região da contato neurovascular. Então, existe um pequeno aumento de prevalência na idade menorzinha, né? Criança pequena, depois para, e aí homens, a partir da quarta década de vida, têm o maior prevalência. Por que que acontece a paroxismia vestibular? O que que é a paroxismia vestibular? É uma doença vestibular causada por uma compressão neurovascular do oitavo par. Então, existe algum vaso passando ali pelo oitavo par e está comprimindo, gerando os sintomas que a gente vai ver. Qual é o principal vaso que pode fazer isso? É a AICA, artéria cerebelar anteroinferior. Como que a gente trata a paroxismia com anticonvulsivante, principalmente carbamazepina ou oxicarbazepina, ok? Então, vamos falar dos critérios diagnósticos. Para diagnosticar uma paroxismia, a gente vai ter que ter, obrigatoriamente, pelo menos 5 episódios de vertigem, que essa vertigem aqui é bem curta. Então, por isso que o nome é paroxismia, porque são ataques muito rapidinhos de vertigem intensa que dura segundos a minutos. E aí, para fechar esse diagnóstico aqui, a gente tem que ter pelo menos 5 desses. E aí, além disso, a gente tem que ter 3 entre esses 4 critérios. E esses critérios são que essa vertigem tem gatilho posicional, que essa vertigem é acompanhada de sintomas auditivos ou instabilidade, que essa doença tenha algum critério objetivo sendo evidenciado e ou que não exista nenhum outro diagnóstico mais provável. Então, tem que escolher 3 desses aqui, mais os 5 episódios de vertigem durante segundos a minutos, e a gente fecha o diagnóstico de paroxismia. E aí eu falei aqui, ó, critério objetivo comprovado. Que critérios são esses? São algumas opções. O primeiro deles, o mais óbvio da gente pensar, é a ressonância magnética. Então, a gente pode
ir lá e procurar. Tô vendo a compressão, o contato neurovascular? Então, aqui eu trouxe essa ressonância magnética entre dois do lado esquerdo. Aqui a gente tem a artéria cerebelar anterior, a AICA, fazendo um voltinha em cima do oitavo par. Então, isso aqui é uma visualização do contato neurovascular. Pode entrar, deve entrar como critério objetivo para a paroxismia. Além disso, pode ser outras coisas. Então, não necessariamente a gente precisa da ressonância, a gente pode ter um nistagmo induzido por hiperventilação. Então, a gente vai pensar que a paroxismia é como se fosse uma epilepsia do nervo, digamos assim, por causa do contato neurovascular. E vamos lembrar lá das aulas de neuro da faculdade que as epilepsias elas podem ser evocadas por hiperventilação, por hipocapnia, ok? Então, ressonância mostrando contato neurovascular, nistagmo induzido pela hiperventilação, hipofunção vestibular progressiva, porque aquele contato ali durante muitos anos, gerando essas crises, vai irritando o nervo até que ele diminui a sua função, ou ainda a boa resposta com anticonvulsivantes. Então, basicamente, a ressonância, a hiperventilação, a hipofunção vestibular e os anticonvulsivantes. Qualquer um desses entra como critério objetivo. Então, vamos voltar e lembrar. Mais uma vez, critério diagnóstico de paroxismia. Pelo menos 5 episódios de vertigem durante segundo a minutos e pelo menos 3 entre os 4 critérios, que são o gatilho posicional com a cabeça, gerando a vertigem, os sintomas auditivos ou a instabilidade, algum dos critérios objetivos e não ter outro diagnóstico mais provável, sendo que dos critérios objetivos a gente tem a ressonância, a hiperventilação, a hipofunção e a carbamazepina, que eu já simplifiquei aqui para vocês. E aí, gente, a última coisa que eu quero chamar a atenção aqui na aula. Vamos prestar atenção nesses critérios? A gente vai ter episódios de vertigem durando segundos a minutos com gatilho posicional. O que isso lembra aqui na nossa aula? Lembra muito o VPPB. Mas se a gente olhar outra faceta dos critérios, a gente vai ter uma doença vestibular episódica acompanhada de sintomas auditivos que pode levar à hipofunção vestibular. O que isso lembra? Lembra muito o Menier. Então, muita atenção na prova, gente, porque isso é uma questão muito fácil de ser cobrada, inclusive na prova prática. Se a gente tem um caso clínico e o paciente tem uma coisinha ali que começa aparecendo com Menier ou começa aparecendo com VPPB, mas tem algumas coisas enroladas, parece VPPB em alguns momentos, parece Menier, cuidado, presta atenção nos critérios e lembra da aula. Pode ser que seja uma questão de paroxismia, tá bom? Então, chega, respirem um pouquinho. Na próxima aula, a gente vai ficou faltando só uma doença vestibular periférica, que é o neurite, e aí a gente vai falar dos outros temas que restam, que são temas menores, que caem menos na prova, mas do que a gente vale a pena a gente recordar para vocês não errarem as questões, tá bom? Então, muito obrigada pela atenção até aqui. Até a próxima.